E eu escolhi um tema, o pastor está me ajudando aí hoje, o tema dessa palavra é a mesa. Vamos lá, olha aí. Tudo a ver. Nada é por acaso. Vocês sabiam que, geralmente, aonde você senta determina o que você se torna, ou quem você se torna? Já ouviram dizer isso, ou sobre isso? Geralmente, os lugares que nós escolhemos para nós frequentarmos, ele acaba induzindo a que a gente tome determinadas atitudes, decisões, e isso vão nos afastando ou nos aproximando daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E existe um poder assim que as pessoas desconsideram sobre aquilo que as mesas onde elas estão inseridas vão agir sobre a vida delas. E isso é algo que não pode passar desapercebido à vida de um cristão. E poucas pessoas, elas sabem de fato que as grandes decisões que movem o mundo, elas não acontecem geralmente em cima dos palcos, geralmente numa entrevista, não é assim? Por exemplo, essa madrugada, quando eu abri a live, nós fazemos uma live 4 horas da manhã, já acontece há 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses, Marcos entra lá conosco em algum momento, Samuel todos os dias está lá, alguns homens lá no Brasil, e a primeira coisa que eles começaram a falar foi sobre a ocasião do Maduro. Quantos de vocês puderam acompanhar? Trump mandou uma ação, foram lá e resgataram o Maduro lá da Venezuela. Eu não sei se resgataram o Maduro ou se resgataram a Venezuela. Mas o fato é que começaram a falar comigo ali, e o Senhor tinha me dado essa palavra na semana passada, e isso ardeu forte no meu coração, porque as grandes decisões, elas não são influenciadas no momento onde eu estou de frente para as câmeras. Elas não estão determinadas no momento que eu estou num palco, fazendo a apresentação. Geralmente teve decisões importantes sentado numa mesa, com poucas pessoas, não é assim, Brandão? E essas poucas pessoas, elas tomam decisão que vão mudar o rumo de uma vida inteira. É assim que acontece. Quando os homens estavam falando hoje pela manhã sobre a questão do Trump com o Maduro, eu falei, olha, há 2 meses ou 3 meses atrás, teve um resgate na Venezuela, não sei quantos de vocês puderam ver isso, mas os Estados Unidos foi lá na Venezuela e resgatou um pessoal que estava na embaixada da Argentina, sem que houvesse uma troca de tiro, sem que houvesse absolutamente nada. E simplesmente informaram que esse povo foi retirado de lá. Não tinha gente fazendo entrevista, não tinha gente fazendo nada. Uma mesa tomou a decisão e fez uma ação perfeita. Quando nós olhamos, nós trazemos para a realidade da Bíblia, nós entendemos que as grandes revelações, os grandes confrontos, alianças que foram transformadoras para a história, não aconteceram necessariamente no templo. Elas aconteceram numa mesa. E aqui eu vou falar rapidamente sobre essas pessoas. Abraão, quando ele recebe uma visita, ou seus visitantes, tudo acontece ali numa mesa. José foi traído quando ele passa os sonhos para a família, para os irmãos, na mesa. Davi, ele fez alianças poderosas sobre a mesa. Jesus revelou o reino à mesa. Quando ele estava ali naquele momento, ele pergunta, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro dá a palavra para ele, ele falou, olha, sobre essa palavra, né, eu edificarei a minha igreja. E Judas decidiu trair também, ainda estando à mesa. Vocês lembram que no momento ali da ceia, Jesus chega para ele e fala, o que você tem que fazer, vai e faz logo, né? A mesa não é apenas aonde você come, é onde nós temos as nossas identidades formadas, valores são negociados e futuros são decididos. Com quem você se senta, define até a sua renda. E aqui o Brandão pode falar tranquilamente. Com quem nós sentamos, influencia inclusive a quantidade de dinheiro que nós temos no bolso. Você sabia disso? Um estudo de Harvard, ele vai dizer que pessoas que se cercam consistentemente de quem, ou de grupos que desenvolvem a mentalidade, uma visão de futuro, que tem um pensamento e disciplina
para coisas que geram algo positivo, influenciam até 37% mais a probabilidade de ascensão financeira e profissional ao longo da vida. Já um estudo de Stanford vai dizer que o nosso meio social, ele influencia mais sobre a quantidade de resultados que nós vamos ter, pelas decisões, e o nível de ambição que nós iremos assumir, ele assume uma responsabilidade maior do que a qualidade acadêmica nossa. Você já imaginou? Uma pessoa, ela vai para a academia e ela fica sentada ali 4, 5, 6, 12 anos, e esse estudo vai dizer que o meio onde ela está inserida vai definir mais do que esse período que ela está estudando. E como é que você, de repente, aceita ficar em qualquer lugar, ouvir qualquer tipo de conversa? Depois que você entende que a mesa ela te influencia isso, obrigatoriamente você precisa tomar uma decisão. Sim ou não? Porque se eu estou agora descobrindo que a mesa ela pode me influenciar a eu ter esse resultado, eu preciso correr e mudar rapidamente. E para nós que temos aprendido mais da parte do Senhor, a gente tem uma visão que ela precisa estar extremamente clara para todos nós. Nós precisamos ter uma visão que a mesa é um lugar de discipulado. Nós da Igreja Adã, nós temos um princípio de discipulado. Nós falamos que é o discipulado 1 a 1. Essa live que nós realizamos todos os dias, é uma live no qual nós temos ali uma média de 40, 50 pessoas participando dela, todos os dias. Somente homens. E é tão interessante porque o que nós fazemos todos os dias? Nós abrimos a Bíblia, nós lemos um capítulo da Bíblia e nós falamos sobre aquela leitura. A dinâmica é essa. E nós fazemos uma oração, né, Marcos? É tão impressionante o que sai nessa leitura, né, Marcos? Porque nós não estamos ali interessados a discutir religiosidade, discutir doutrina, falar de dogmas, trazer assuntos que vão, talvez, polêmicos, né? Não, nós estamos ali para cumprir algo básico. E dentro deste ambiente, as pessoas que vão se conectando, elas vão gerando uma harmonia tão absurda que lá nós temos médicos, nós temos empresários, nós temos autônomos, tem dono de construtora lá dentro, você tem professor, você tem mentor, você tem pastores, nós temos inclusive lá dentro um maçom que reúne todos os dias e está aprendendo muito da Bíblia e está dando testemunho e está falando o que está acontecendo na vida dele, e eu sei que vai haver uma transformação ainda maior. Mas olha que interessante, quando nós descobrimos que as mesas às quais nós sentamos, elas geram resultados, a gente começa a tomar decisões importantes que vão mudar a realidade da nossa vida. Uma das pessoas, que é o Tiago, é um advogado, em abril de 2024. O Tiago, um advogado de Brasília, ele entra na live, ele ouve exatamente isso. Uma leitura de um capítulo, uma oração, e a cabeça dele muda a tal ponto que ele sai da casa dele e ele volta para a casa dos pais. Tiago, acho que ele deve ter algo próximo de uns 46, é isso, Samuel? Por aí, uns 46. O Tiago toma essa decisão. E olha a sequência disso. Ele fica 30 dias praticamente trancados na casa do pai dele, do pai e da mãe. E naquele período dos 30 dias, o Tiago foi muito confrontado por ele mesmo. Porque lá a gente não faz uma pregação. Leitura da Bíblia, um compartilhamento e oração. O Tiago, ele começa a entender algumas coisas relacionadas à vida dele e ele topa fazer um processo de resgate. O Tiago agora começa a buscar a gente pessoalmente no WhatsApp para fazer perguntas. Eu vou avançar aqui a história. O Tiago ele tinha o filho, o João, que é uma graça, o João. O João, com 12 anos para 13 anos, o Tiago toma uma decisão de voltar lá atrás
e chegar para a mãe do João, e ele pede a mãe do João em casamento. Ele pede a mão da mãe dele em casamento, com tudo aquilo que ele estava ouvindo naquela mesa, agora que ele estava sentando, aquela mesa nova, e o Tiago começa a ter um processo de reconstrução da área profissional dele. Depois de quase um ano, o Tiago, acho que foi menos, né, Nino? Ele casa logo na sequência, né? 6, 7 meses, o Tiago casa, e aí ele, no momento do casamento, aquele momento onde o casal faz os votos, eles fizeram os votos, e aí o filho fala, olha, eu posso fazer um voto também? Eles não sabiam. E quando o João ele vai fazer o voto, ele fala, olha, meu pai e a minha mãe, eles não sabiam. Mas o que está acontecendo hoje aqui é um processo de uma oração que eu estava fazendo para Deus. Eu não sabia orar, mas eu pedia para Deus para um dia ver os meus pais juntos. E acabou com todo mundo da live, né? O fato é que o Tiago ele tomou uma decisão tão importante no processo de transformação, pelo ambiente que ele começou a frequentar, que o Tiago trouxe o pai, né, Samuel? O senhor Tairone. Todos os dias o senhor Tairone está lá conosco. O senhor Tairone, ele é católico, praticante. O pai dele trouxe uma base para ele muito boa do catolicismo. E o senhor Tairone, ele tomou uma decisão de, pelo menos um dia da semana, ele começar o dia dele numa reunião com a família, fazendo exatamente o que nós estamos fazendo no nosso grupo, que chama Café com Propósito. E ele começou a fazer isso. Vocês começam a entender que a escolha da mesa que eu tenho, ela vai gerar resultados que talvez eu ainda não tinha parado ou prestado atenção da importância disso. Se você não sabe o que é o discipulado, você precisa tomar um cuidado. Porque as mesas quais nós sentamos, elas começam a nos moldar. Quando Jesus ele foi pego, as pessoas, o que acontece? Os seus discípulos, eles começaram cada um foi para um lado e tudo. E Pedro, quando Jesus foi pego, eles estavam lá começando a empurrar Jesus, apertando, jogaram Jesus no chão. E Pedro foi visto por alguém e falou, ó, esse aqui é um deles. E a pessoa que fala sobre Pedro, ela começa a apontar, falou, olha, ele veste igual a eles, ele anda igual. Vocês entendem esse princípio do discipulado? É algo tão forte que eu começo a representar o meu qual tenho inserido. Ou seja, a mesa que eu escolho para eu estar, ela começa a me moldar em todos os sentidos. Esse final de semana, como o Brandão disse, nós estávamos ali na casa do Samuel com a Erlisa, estávamos reunidos ali, e aí nós estávamos aonde lá? Uma mesa, ali do lado de fora. Os homens numa mesa do lado de fora, as mulheres numa mesa do lado de dentro, e os homens do lado de fora passando frio, mas ninguém falava que estava passando frio. O Marcos, nessa gordura toda, ele estava de bermuda lá, eu falei, Jesus amado, minha camada de posa toda não estava protegendo, eu falei, não é possível, só se o vento estiver batendo nele, estiver cortando assim, né? E aí eles conversando ali, trocando uma ideia, falando sobre projetos, falando sobre sonhos, e eu estava parado assim, ouvindo todo mundo conversando, e eu falei, meu Deus, como é edificante você estar num ambiente desse. Como é poderoso. Tudo que começou a fluir naquela mesa. Eu lembro que o Brandão começou a falar um pouco sobre como Deus trouxe para ele uma oportunidade para ele começar a ter uma virada de chave na vida dele, o caminho que ele percorreu, as perguntas que foram feitas. Eu tenho aprendido muito com o Marcos Simplício, essa questão de você gerar as perguntas corretas, não para que você seja o dono da razão, mas para que você compreenda o ponto de vista, para que você possa auxiliar a pessoa no caminho que ela está indo. É isso que eu tenho entendido. É isso? E eu estava ali parado, aí eu olhei para dentro, a Fabrícia sentada com as mulheres, e eu falei, Deus, muito obrigado. Quantas mesas eu sentei no passado, que eram mesas que eram de fofoca, que eram de problema, que eram de corrupção, que eram de prostituição,
E hoje eu posso estar num ambiente onde eu vejo pessoas que estão mudando a vida, mudando os números, mudando os resultados. Eu estava falando com um amigo sobre o Brandão. O Brandão, para mim, é uma referência, é um grande amigo. E ele mudou o número dele algumas vezes. E o coração dele para servir, a disposição. Tem toda a desculpa do mundo para não estar servindo, mas ele tem um coração de servidor, ele e a Cíntia, a casa aberta, curso em cima de curso, indo lá, ajudando. Não sei se estava no negócio das crianças lá, eu acho que estava no negócio das crianças. Eu falei, não tem nada a ver com o Brandão estava lá, e a alegria dele, eu falei, cara, que bom você poder se conectar com pessoas assim. Jesus, quando nós olhamos todo o trajeto dele, toda a caminhada dele, dentro do plano que foi estabelecido, Jesus, ele era extremamente intencional. Jesus, ele não procurava as mesas por conforto. Ele não estava buscando conforto. Ele tinha um tempo. E ele tinha um projeto que foi entregue nas mãos dele. E Jesus, ele foi muito intencional em todas as mesas que ele sentou, Marcos. Ele não dava viagem perdida. Em todas as mesas, ele tinha um propósito. E você, quando você para você pensar, quais as mesas que vocês estão sentando e qual o propósito que Deus tem te dado sobre elas. Não dá mais para a gente simplesmente ir tocando a nossa vida. Tem algo que foi entregue na sua mão hoje, que é só na sua mão, não é minha. A Bíblia vai dizer que cada um de nós aqui, nós fomos chamados de acordo com o seu propósito. Você sabe o que significa isso? Aquilo que está na sua mão é só na sua mão. Eu não consigo executar. Talvez aquilo que você faz hoje é aquilo que você precisa entregar para outras pessoas num ato de abençoar aquelas vidas. E não vai ser o Erivel que vai fazer. É você que tem que se levantar e fazer. Jesus, na sua intencionalidade, ele passa... Eu vou correr aqui porque a gente está totalmente estourado com o nosso tempo, mas em Mateus capítulo 9, verso 10, nós vamos ver Jesus assentando com Mateus, e muitos publicanos e pecadores começaram também a se assentar com eles ali. Só que Jesus, ele escolheu sentar ali com aqueles pecadores, aqueles publicanos, não para poder parecer com eles, mas para mudá-los. Ele tinha um foco de trazer a mudança, né? E quando a gente olha para Lucas capítulo 7, ele entra e senta na casa de um fariseu. Naquela mesa, qual que era o objetivo dele? Qual que era a meta dele? Era confrontar os religiosos. Mostrar a hipocrisia deles e a quantidade de orgulho que eles sentiam no coração. Porque as pessoas que olhavam de fora poderiam criticar Jesus porque ele estava fazendo aquilo. Mas ele tinha aquela intencionalidade. Quando a gente olha para Lucas, capítulo 19, a gente vê ele se encontrando com uma figura de um homem que era baixinho. Qual que era o nome dele? Zaqueu. Aquele homem era um corrupto. E Jesus fala o que para Zaqueu? Desce, porque hoje eu pousarei na sua casa. Vou jantar lá com você. Aí todo mundo podia falar, mas Jesus fez isso com o corrupto? Jesus fez isso. Agora, qual que foi a intenção? Qual que foi a intencionalidade de Jesus? A intencionalidade de Jesus foi entrar naquela casa, sentar naquela mesa e trazer o arrependimento e a restituição. Tanto que Zaqueu, impactado com tudo que aconteceu, ele dá uma palavra para Jesus de restituição. Todo mundo que eu defraudei, eu vou pegar, vou devolver tantas vezes mais e tudo. Ele traz essa oportunidade de arrependimento e restituição. Vocês lembram que a última ceia, onde é que Jesus estava? Sentado à mesa com seus discípulos. Jesus escolhe quem senta e quando senta. Ali, naquela mesa, ele começa a revelar o traidor, não era? Os líderes, e ele começa a estabelecer a nova aliança. Jesus nunca sentou perdido. Eu estou andando aqui, eu vou sentar. Não. Ele tinha um propósito muito claro. Quando você começa a compreender o propósito que você foi chamado, você não aceita ficar em mesas erradas. Você sabe que a gente não está simplesmente falando de tempo. A gente está falando de impacto que é de gerações.
quando eu simplesmente aceito estar em lugares os quais eu não deveria estar, eu estou dizendo que eu estou deixando de ativar pessoas que teriam uma grande e nova história. Eu não posso começar agora, simplesmente, a andar com pessoas sem eu entender que eu tenho um chamado para que eu possa contribuir com ela. E ela comigo. Então, eu preciso aprender a ter esse foco na minha intencionalidade. Para eu poder tentar deixar um pouco mais claro para vocês, imagine o seguinte, você chega no aeroporto e você sabe que no aeroporto existem diversos portões, ok? E você quer ir para um determinado lugar e você escolhe um portão errado. Isso aconteceu comigo já. Quantos de vocês já pegaram um voo e aí você ia para um portão e quando chegava lá, seu voo tinha sido alterado para outro lugar? Se você embarca, o que vai acontecer? Você chega no seu destino? Não, você vai para outro lugar. Primeiro que você não consegue embarcar, né? Mas vamos imaginar que tivesse um furo na hora da leitura do seu cartão. Você não embarca. Ou você fica parado naquele portão, e você, quando vai tentar acessar, eles identificam que você não é daquele portão, e você não voa. Você não vai voar. Agora, trazendo para a nossa realidade aqui, imagina o seguinte, olha, o nosso destino é Jesus. O nosso destino é a eternidade. E o portão é a mesa aonde nós estamos sentando. Ok? Porque quando nós fazemos uma pergunta, cada um de nós, ele quer encontrar Jesus. Ele quer ter esse destino da eternidade. Mas, quando eu escolho sentar em mesas erradas, eu escolho estar no portão errado, o que seria isso? São mesas aonde impera a reclamação, as pessoas só estão reclamando da vida. São mesas onde as pessoas estão fofocando uns dos outros. São mesas onde as pessoas estão falando de como se dá bem nas costas uns dos outros, ok? São mesas onde os homens estão falando sobre traição. Tudo aquilo que nos leva e nos tira a atenção do nosso foco principal. Existem mesas hoje, eu não sei se vocês sabem, que são mesas de mediocridade. As pessoas estão simplesmente satisfeitas com tudo que está acontecendo. Elas não conseguem enxergar uma nova possibilidade. Mesas de distração. Você tem um foco, você tem um tempo, mas você está totalmente distraído. Mesas de incredulidade. Mesas aonde eu sento e as pessoas estão desacreditadas de tudo. Esse momento agora que o Brasil tem vivenciado, as pessoas estão sendo levadas a ter um discurso de incredulidade. E aí, por isso que eu gosto de falar com o Brandão, porque quando eu sento com ele, os projetos não são projetos grandes. Ele tem um projeto lá agora maravilhoso, em Brasília, e tem um outro que está vindo, é maior ainda. E como eu sento com uma pessoa e me dá um feedback positivo, e eu vou para outras mesas, só tem feedback desastroso. Nós precisamos escolher essas mesas, as mesas corretas. Olha que interessante. Nós dificilmente somos pessoas que conscientemente sabemos da eternidade, nós vamos errar o céu. Porque não é assim? Se eu faço essa pergunta, quantos de nós aqui queremos ir para o céu? Vocês podem levantar a mão? Quem quer ir para o céu? Todo mundo, até o Samuel que está dentro da salinha lá fechado, está ouvindo, está lá, tá? Todos nós queremos ir para o céu. Você sabe onde nós erramos? Na mesa que nós sentamos. Eu já tive a oportunidade de participar de N projetos, tanto na vida secular quanto dentro da igreja. Todas as vezes que eu estava perto das lideranças, pessoas que não conseguiam atingir o resultado ou compreender o chamado do líder, elas buscavam trazer comentários que não tinham nada a ver com a visão que estava sendo passada. E eu sempre falava assim, olha, você já sentou com o líder para falar? Você já conversou? Você já expôs seu ponto? Não? Por que você não faz isso? Porque talvez você só não está compreendendo qual que é o chamado. Hoje eu e o Marcos, nós estamos fazendo um projeto em conjunto, e aí teve um desalinhamento de expectativas e tudo. O Marcos me ligou, me falou claramente como.
E eu acredito tanto em Jesus, que eu falo que para mim não existe coincidência, existe Jesuscidência. Que a outra pessoa que estava tendo esse desalinhamento, ela me ligou na sequência. E ela começou a falar, eu falei, olha, tá maravilhoso. Porque eu estou entendendo que se a gente não fizer nada em conjunto, tem algo poderoso aí, que somos nós, né? São as pessoas. E você está falando, cara, a gente precisa estar junto com o Marcos. O Marcos é uma pessoa que tem esse coração, você é um cara excepcional e tudo. Ele falou, cara, faz todo sentido. Porque tudo na minha vida, eu sempre busco alinhamento, eu converso e tudo. E a gente teve o passo da conversa. Quais são as mesas que você tem sentado? A mesa que você tem sentado, ela pode te tirar do céu. Eu queria falar de 3 mesas rapidamente aqui. Uma mesa é a mesa que te alimenta. Qual é a mesa que te alimenta? É a mesa que você senta e as pessoas vão estar falando com você sobre projetos, visões. São mesas às quais as pessoas vão estar te confrontando, vão estar te fazendo perguntas importantes. São mesas que vão fazer com que você seja alçado para cima. São mesas que as pessoas elas não estão falando mais de coisas que são momentâneas. Sabe aqueles desejos momentâneos? Brandão falou que a gente não deve ter o coração no carro, o coração na casa. Isso são coisas momentâneas. Já viram aquele ditado que diz que o caixão não tem gaveta? Isso tudo fica aqui. Agora, quando eu começo a ter uma nova perspectiva, uma nova visão da eternidade, eu estou falando de coisas ainda maiores. Então, quais são essas mesas que te alimentam? Se você parasse para pensar hoje, no seu meio social, quais são as mesas que têm te alimentado? A segunda mesa são as mesas que nos distraem, ou a mesa que te distrai. São pessoas que elas não se preocupam com o que elas vão estar gerando na sua vida. Existem pessoas que, por mais que você duvide disso, elas estão do seu lado, mas elas não querem ver o seu crescimento. São pessoas que estão com você, mas elas não querem que você cresça. Porque se você crescer, ela não dá conta de te acompanhar. Olha que loucura. Em alguns casos, nós temos familiares nossos que pensam exatamente da mesma forma. Existem pessoas que estão andando com você e quando você divide um sonho com ela, ela começa a fazer força ao contrário, porque ela não vai conseguir te acompanhar. Olha que coisa maluca. Essas pessoas, geralmente, elas não te derrubam, mas elas também não te puxam. A pessoa, ela está num ambiente onde tem alguma coisa que pode te auxiliar dentro de algum projeto seu, ela não te favorece. Entende? Ela não te empurra para você cair de uma vez, mas ela também não te puxa para nada que possa fazer com que você consiga alçar voo. E tem uma terceira mesa, que é a mesa que te deforma. Essa mesa é a pior de todas. Esses são os ambientes que roubam a sua fé, tiram ou tampam a sua visão e escondem a sua identidade. E olha que maluquice isso. Essas mesas não são mesas. Aí eu posso olhar aqui e falar, isso aí é lá no meu trabalho, é lá na minha faculdade, na minha escola, é lá na minha família. Às vezes essa mesa é até a própria igreja onde você está. E nós precisamos pedir para que o Espírito Santo ele nos traga uma revelação para que eu consiga compreender quais são essas mesas. A mesa que te deforma. A gente ouve hoje tanta coisa dentro da igreja que isso tem assustado a todos nós. Pessoas que têm se corrompido, pessoas que têm passado a perna na outra, pessoas que têm gerado tanta tristeza ao coração do Senhor que você não consegue compreender. Mas eu quero te dizer, se você buscar essa intencionalidade, que Jesus ele andou em cada uma das mesas dele, o Senhor vai te revelar se essa mesa ela tem te deformado. Jesus, ele ficava só na mesa 1 e na mesa 3, ele só entrava, Marcos, para ele poder ir lá e resgatar as pessoas, tirá-las de lá.
Às vezes as pessoas me perguntam, falam, mas você conhece o fulano? O Beltrano? Conheço. Ah, mas não é ruim você conhecer a pessoa, andar com ela e tudo? Eu falei, cara, eu tenho um objetivo. Nós temos um tênis que acontece aqui toda quinta-feira, né, Marcos Paulo? Terça e quinta agora. Terça e quinta, 2026, terça e quinta. A Gabi sabe, né, Gabi? Porque o Marcos Paulo chega lá, só na quinta-feira ele chegava lá quase meia-noite, né? Já está até dormindo. E eu chego em casa, vou tomar banho, vou dormir umas 2 horas da manhã. Aí me falaram assim, nossa, mas você está que pesado, né? Porque você vai rodar 1 hora de carro para lá, rodar 1 hora de carro para o outro lado, tudo. Acordar às 4 para fazer a live, tudo. Aí eu olhei para a pessoa e falei, cara, eu tenho um propósito nisso. E quantos de vocês que estão jogando na quinta-feira, o Brandão jogou lá com a gente. Que mesa poderosa que nós estamos construindo. É ou não é? O MP, ele deu um testemunho para a gente de algo que aconteceu, uma palavra que o Espírito Santo deu para ele, e ele moveu uma das maiores empresas lá de Brasília, através de uma palavra que Deus deu para ele. E quando ele fez a reunião com o empresário lá em Brasília, ele falou com o empresário que ele tinha conseguido chegar lá para algo bem diferente, assim. Aí ele falou, então fala, macho, que eu quero saber. Aí ele contou que Deus tinha falado a ele para ele entrar em contato com o cara. Aí o cara falou, rapaz, até arrepiei aqui. Esse negócio é de Deus mesmo. Mas quanta preciosidade tem fluído através daquela mesa, Marcos. Meu Deus. A mesa que você frequenta hoje está te levando para o futuro que Deus te prometeu? Os lugares onde você tem sentado, eles estão te projetando para onde Deus trouxe uma promessa para a sua vida? Ou eles têm te travado, eles têm te segurado? Você pode ficar em pé comigo? Nós estamos chegando aqui ao encerramento dessa palavra. Eu queria te fazer um convite para você chegar aqui na frente aqui comigo. Todo mundo. Vem aqui todo mundo. Não tem nada demais. Podem ficar tranquilos. Mas eu queria ficar pertinho, né? A igreja a gente está começando agora, tem poucas pessoas, então quando a gente está mais perto assim, a gente tem mais calor humano, né? Samuca, você, Marcão, vocês puderem fazer um louvor para a gente? Eu estava falando com Deus antes da virada. Eu falei, pai, eu sou buscado por tantas pessoas, e as pessoas conversando, falando de negócio, tudo. E muita gente pergunta, fala, como é que isso aconteceu? Como é que essas coisas aconteceram? E Deus começou a me mostrar que eu comecei a escolher os lugares os quais eu queria estar, sabe? E esse lugar que ele me chamou para poder começar a mudar, ele começou a me conectar a outras pessoas. E essas conexões são tão fortes que elas fazem com que você tenha acesso a coisas que você ainda não tinha pensado. Né? Já ouviu falar desse negócio de acesso? Só que eu comecei a entender que esse acesso que eu estava buscando, ele já não tinha mais nada a ver com vontade de ter dinheiro no bolso, Brandão. Mas era um acesso de pessoas que estavam habituadas a servir. E isso não tem nada que pague. E toda vez que eu me aproximava dessas pessoas, eu conseguia avançar um pouco mais. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso ser ainda mais intencional. Eu preciso fazer alguma coisa ainda maior. Na nossa live, um dos homens chegou e falou assim, olha, eu preciso de uma oração. Essa madrugada minha casa foi terrível, eu tive um problema muito sério com a minha esposa, as minhas filhas e tudo. E aí eu comecei a brigar e de repente quando eu estava brigando eu parei, eu falei, não, mas está tudo errado, calma, minha casa não é uma casa de guerra, minha casa é uma casa de paz. Eu preciso buscar uma forma de resgatar. Só que as 2 filhas já tomaram a decisão de sair de casa e saíram na madrugada. E ele ali pela manhã, ele estava bem chateado. E aí eu tenho falado muito com eles sobre uma questão super importante que eu tenho visto que os homens têm se acovardado muito. As mulheres têm assumido uma responsabilidade que não é delas.
Os homens, eles receberam uma importância de um sacerdócio. Então a responsabilidade está sobre o homem. A mulher, ela é a auxiliadora. Então nós precisamos nos posicionar. E aí eu falei com eles assim, eu falei, olha, eu entendo que a gente precisa fazer um ano diferente, um ano de 2026. Vamos começar esse ano, 7 dias do ano. Todos os dias, nós vamos orar, nós vamos fazer um jejum, e nós vamos ler palavras que nos projetem uma vida de um resultado diferente com as nossas esposas. Quando nós nos levantamos como homens responsáveis, né, por essa questão, porque a gente olha para o homem como um provedor, e ele é um provedor em todos os aspectos. É o aspecto financeiro, o aspecto espiritual, o emocional, aqui, né, e outros aspectos também, como o aspecto de dar amor e carinho para a esposa. E aí eles falaram, olha, eu estou junto, nós vamos nessa. Eu falei, imagina se você começa esse ano, esses 7 dias do ano, tomando essa decisão. A sua casa, você começa a ter um relacionamento totalmente diferente que as pessoas viam antes. Você acha que as pessoas vão te perguntar ou não do que aconteceu? Elas perguntam, não perguntam, Marcos Paulo? Marcos Paulo tem um testemunho absurdo. A Gabi foi ganha para Jesus, falou com ele, ele achou que a Gabi estava ficando doida, sumiu, e Deus escolheu um jeito maravilhoso e lindo para falar com o Marcos Paulo, que foi jogando um prédio dele no chão. Só que antes que acontecesse isso, Deus falou no ouvido dele de forma audível, entra e tira todo mundo daí que o prédio vai cair. Ele não sabia que era a voz de Deus, mas Deus escolheu dessa forma para fazer. A partir dali ele começou a prestar atenção em cada uma das mesas, e hoje os testemunhos continuam sendo poderosos. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, que você pudesse prestar atenção nessas palavras, que você deixasse com que o Espírito Santo pudesse sondar o seu coração. Pai, que o Senhor possa falar de forma tremenda e poderosa aos nossos corações, Pai. Hoje o Espírito Santo, Ele tem feito coisas grandiosas na minha vida. Ele tem mudado o mapa das mesas. E eu acredito que esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito Santo, Ele pode mudar o mapa das mesas às quais você tem sentado. Eu creio que pessoas vão sair, pessoas vão se levantar dessa mesa. Convites de pessoas que não tinham nada a ver com a sua história, com a sua jornada, com a sua caminhada para a eternidade. Esses convites, eles serão cancelados. Alguns ambientes que essas mesas geravam como proposta para você, esses ambientes, eles começam a cessar. Esses ambientes vão perder acesso a você. Aquelas pessoas que tinham facilidade de chegar perto de você para te ofertar coisas, essas pessoas, elas não vão mais chegar, porque esses ambientes, eles serão cancelados na autoridade do nome de Jesus. Eu acredito e creio que novas mesas nesse ano de 2026, e tem tudo a ver, porque é um novo ano, é um ano onde a gente começa a ter novas expectativas. Nesse novo ano, novas mesas começarão a ser colocadas na sua frente. Mesas com propósitos, mesas com uma visão a favor, que te conectam com aquilo que vem diretamente do Pai. Novas mesas irão se abrir, porque pessoas irão se levantar daquelas mesas, porque o seu lugar está garantido lá. Esse é um ano onde coisas vão acontecer grandiosas, e eu creio que Deus, Ele tem falado algo novo a seu respeito. Eu não vou te levar ao próximo nível enquanto você continuar sentado em mesas que pertencem ao seu passado, porque aquilo que você era, você já não é mais. A palavra que você carrega agora é uma palavra de transformação. Você agora começa a ser mais consciente da responsabilidade que você tem em escolher e sentar em cada uma das mesas às quais você tem passado por elas. E eu creio que neste novo tempo, assim como Jesus, Deus tem te chamado para se levantar de algumas mesas e para poder assentar em outras.
mesas de alianças certas, mesas de crescimento, mesas de estratégias, mesas de visão, mesas do reino. Eu quero te dizer que quem muda de mesa, muda o seu destino. Pai, em nome de Jesus, eu te clamo, Senhor, para que essa palavra ela tenha caído numa terra fértil. Ela tenha caído, Deus, numa terra, Pai, que possa produzir de forma abundante, Pai. Nós sabemos, Deus, que quando nós simplesmente olhamos para os nossos interesses, as nossas vontades, nós infelizmente nós interrompemos não somente os nossos sonhos ou os nossos planos, mas nós interrompemos sonhos e planos de pessoas que precisam ouvir aquilo que nós temos para falar, Pai. Deus, eu te agradeço porque de alguma forma até aqui o Senhor nos guardou, o Senhor nos zelou, e eu sei, Pai, que a partir deste momento, a partir deste dia, Pai, nós iremos, através da escolha dessas mesas que nós iremos sentar, nós iremos provocar uma mudança aonde nós entrarmos, porque as palavras que nós começaremos a falar serão palavras que serão dadas diretamente pelo Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor tem a alegria e o prazer em nos usar, porque a Tua palavra diz que de nós fluiriam rios de águas vivas. Nós queremos fluir esses rios, meu Pai, eu te peço. Toma, Deus, a cada homem aqui, toma a cada mulher, toma a cada criança, Pai, neste momento. Que o Senhor Deus possa derramar sobre eles um novo vinho, o vinho novo, Pai. Nós sabemos, Deus, que não existe como receber vinho novo em odres velhos. Então que venha os odres novos para que o vinho novo seja derramado e que eles possam se alegrar com tudo aquilo que o Senhor fará na autoridade do nome de Jesus.